A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder estar aqui novamente para compartilhar as verdades da palavra de Deus, palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Aleluia! E eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre um propósito pela qual ela foi liberada, pela qual ela foi designada. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai ministrar o seu coração. Estamos começando nosso terceiro volume, nosso terceiro mês de março, para a glória do Senhor. Estamos compartilhando histórias poderosas da palavra de Deus e os princípios que estão por detrás dessas histórias. E nesse mês de março, né, esse terceiro módulo, terceiro volume, nós vamos compartilhar acerca do livro de Levítico, também do livro de Números, e vamos seguir diante nas histórias da Bíblia, até chegarmos no final do ano, quando nós vamos compartilhar a respeito do livro de Apocalipse. Então vamos de Gênesis a Apocalipse nessas histórias bíblicas, e com certeza tem sido poderoso. Falamos em janeiro sobre o livro de Gênesis, em fevereiro nós falamos do livro de Êxodo, e agora vamos seguir em frente nos próximos livros da Bíblia. Tenho certeza que Deus vai te inspirar em cada uma dessas histórias, não apenas para você ter um conhecimento, mas para você ter um alimento espiritual. Meu alvo aqui é trazer o pão vivo que desceu do céu, trazer Jesus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então todas as vezes que eu vejo Cristo na palavra, a fé é gerada, e quando a fé é gerada, então milagres acontecem. E é isso que eu creio na sua vida. Você vai experimentar milagres, você vai ver o sobrenatural, você vai ver coisas que você nunca viu, vai experimentar o que você nunca experimentou por meio da palavra, que é poderosa, que é viva, que é transformadora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E todo esse material nós estamos transformando em livros. Vão ser aí 12 livros durante esse ano. Então, se você quer receber esse livro, né, em formato digital, então você entra no nosso grupo do WhatsApp, da nossa bio, do link do Instagram, e também essas mensagens estão sendo deixadas gravadas no YouTube. Você que ainda não nos segue ali, se inscreva no nosso canal também, com certeza você vai ser ricamente abençoado com essas verdades da palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, mais uma vez nessa palavra tão poderosa, que é a Bíblia, que nos transforma. Aleluia. Pai, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações essas verdades desse livro tão poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, hoje nós começamos as histórias do livro de Levítico, e o meu alvo com você hoje é apenas te dar uma visão do que é o livro de Levítico. Talvez você já leu, não entendeu muito, ou às vezes nunca leu, né? Desafio a ler esse livro, que é um livro poderoso, e com certeza você vai ter uma visão clara acerca daquilo que está ali, né, naquele livro, né, o livro de Levítico. Então, gostaria de falar da santidade no livro de Levítico, porque essa é a ênfase que Deus traz para esse livro de Levítico. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus aqui em Levítico. Levítico 11, versículo 44 e 45 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos faz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 20, versículos 6 e 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levítico 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus.
Levítico 21, versículo 6. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são os sacrifícios. O pão de seu Deus, portanto, serão santos. Aleluia! Então, aqui nós vemos que o tema principal desse livro de Levítico é a santidade. E que Deus espera, então, que o povo esteja separado. Santo significa separado. Separado para o Senhor. Então, esse é o livro da santificação, da separação. E, basicamente, nós podemos dizer que o caminho até Deus é por meio do sacrifício. É o resumo desse livro. Então, por causa dos sacrifícios que eram oferecidos ali, né, nós falamos, né, ali na semana passada a respeito do tabernáculo. Ali havia então o lugar onde era o átrio, onde tinha o altar de sacrifício. Naquele lugar, então, os animais eram sacrificados, e essa era a maneira como o povo de Deus então era aceito, por causa do derramamento de sangue. Hoje nós sabemos que Jesus já morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, e por isso nós somos aceitos. Isso é a graça de Deus para conosco, foi o pagamento da nossa dívida. E agora então nós podemos, de fato, viver uma vida com Deus, separada para com Deus. Então não tinha como o povo se achegar até Deus se não fosse antes por meio do sacrifício. Se o sacrifício não fosse feito, então o povo não poderia chegar até Deus. Então hoje nós podemos chegar até Deus porque Jesus já foi esse sacrifício. Jesus já morreu na cruz por nós. E porque Ele morreu na cruz por nós, a nossa dívida foi paga. Então nós fomos aceitos. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus. Isso é um primeiro aspecto. Então nós chegamos até Deus por meio do sacrifício. Então Ele nos separou por causa do sacrifício. Por causa do que Cristo fez. Então nós estamos separados. Nós somos agora um novo povo. Agora nós somos um povo de Deus. Um povo separado para Ele. Então nós podemos, de fato, viver somente para o Senhor. Mas agora, o meu andar com Deus é por meio da santificação. Ou seja, eu vivo a minha vida para se separar. Eu vivo a minha vida separada das coisas do mundo, separada das coisas do pecado. Então, a minha vida agora é um caminhar de santificação. Então, para eu chegar até Deus foi por meio do sacrifício. Mas agora, o caminhar com Deus é por meio da santidade, ou da santificação. E então esse livro vem para mostrar isso para nós. Levítico vem para mostrar que nós devemos andar em santidade. Esse é o alvo de Deus para nós. Agora, esse livro é um livro cheio de alegorias. O que é alegoria? São maneiras como nós vemos ou interpretamos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus. Então, a gente pode estudar esses livros apenas de uma maneira histórica, não é? Vendo as histórias, contando uma história para você. E eu não vim aqui apenas contar a história, com certeza, mas eu poderia apenas contar as histórias para você. Né? Quando eu era criança, eu aprendi muitas histórias da Bíblia. Né? Meus pais me ensinaram. Isso foi muito bom, aprender as histórias. Com certeza eles também lançavam ali princípios por detrás daquelas histórias. Porque esse é o nosso objetivo também. Né? Não é apenas saber as histórias. O meu alvo não é apenas contar a história para você. Meu alvo é o que está por detrás dessas histórias. E aí essa maneira como nós entendemos e nós estamos aprendendo a Bíblia nesses dias. Né? Nós estamos, de fato, vendo o que está por detrás. Então eu estou alegorizando quando eu tiro significados mais profundos ali por detrás daquelas histórias. O que isso quer nos ensinar? O que está por detrás dessas histórias? Basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui tem umas placas dos Estados Unidos aqui. Talvez você pode vir aqui e não conhecer o significado dessas placas. Mas a primeira coisa que você vai saber é que, de fato, são placas. Esse é o primeiro ponto. Então, essas são as histórias. Você lê as histórias, você entende as histórias. Mas o que está por detrás? O que essas placas aqui significam? Ou seja, o que essas histórias bíblicas significam para nós? Entende? Então, a maneira como nós estamos
estudando nesses dias a Bíblia, estamos aprendendo a Bíblia, estamos se alimentando da Bíblia, é trazendo por detrás dessas histórias o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com a nova aliança hoje, com a nossa nova vida em Cristo Jesus, o que essas histórias do Velho Testamento significam para nós. Então, se você chegasse aqui nos Estados Unidos e você pudesse sentar comigo, então eu ia mostrar para vocês essas placas e mostrar, olha, essa aqui significa isso, essa significa aquilo. Então veja, eu ia estar apenas te mostrando qual que é o real ou o que está por detrás do sentido óbvio. O que é o sentido óbvio? Isso é uma placa. Qual que é o que está por detrás? Aí é a revelação, é o entendimento que nós temos da palavra de Deus, ok? Então, meu objetivo aqui com você é trazer desse livro de Levítico que está por detrás, porque é o livro que mais tem alegorias. Eu não posso ensinar os princípios da palavra de Deus no livro de Levítico sem te explicar isso primeiro. Sem falar para você, primeiro, que você vai encontrar, e o nosso alvo, né, é encontrar Cristo por detrás desses rituais que eram feitos, esses sacrifícios que eram feitos. A gente mostra aqui no livro de Levítico essas purificações que eles tinham, né, as festas. O que essas festas têm a ver conosco? Deus estabeleceu festas para o povo de Israel. O que você tem a ver comigo hoje? Então, o entendimento que está por detrás dessas histórias, em nome do Senhor Jesus. Por isso, esse é o meu objetivo. Então, você vê, no livro de Gênesis, Deus, então, separa pessoas individualmente. Então, Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, José também, para estabelecer o seu povo ali na frente. Lá em Êxodo, então nós já vemos o povo já sendo estabelecido, já estabelecido. Deus então tira o povo do Egito e então leva eles até a terra prometida, né? Ou o caminho da terra prometida. E nós vimos lá as várias experiências que eles tiveram, a experiência da Páscoa, da salvação, do Mar Vermelho, que é o batismo, a experiência da nuvem, né? Que fala do batismo do Espírito Santo, né? A experiência ali de Mara, que é a transformação da nossa alma, e assim vai as 10 experiências que nós falamos ali no livro de Êxodo. Foi poderoso, tremendo. Então você vê Deus carregando esse povo até em direção à terra prometida. Mas no livro de Levítico, então, Deus então mostra como que agora esse povo que ele gerou vai andar com ele. E aí, nos textos que nós lemos aqui, nós mostramos o quanto Deus espera a nossa santificação. Deus espera que nós sejamos santos, separados para Ele, para um propósito, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Levítico 26, versículo 12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebreis os timões do vosso jugo, que são as traves dos jugos que colocavam nos animais, e vos fiz andar retos, de cabeça erguida. Então Deus está falando, agora vocês são um povo meu. Vocês agora estão separados para mim. Eu quero relacionar com vocês, eu quero ter intimidade com vocês, eu quero andar com vocês, no meio de vocês. Mas isso não é possível se não houver, então, o quê? O sacrifício. Da mesma maneira, não poderíamos nunca andar com Deus tão santo, tão separado, se não fosse por meio de Cristo. Então, por isso que você vai ler o livro de Levítico e você vai ver o tanto que Deus, então, fala ali do sacrifício. Os primeiros capítulos do livro de Levítico está mostrando o quê? Os sacrifícios ali sendo oferecidos. Para quê? Para que o povo pudesse viver diante de Deus. Não havia como outro caminho se não fosse pelo derramamento de sangue. Nós sabemos que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se não há remissão de pecados, então ainda existe uma barreira entre o homem e Deus, que impede de chegar até Deus. Então essa barreira precisa ser quebrada. E essa barreira foi quebrada lá na cruz. Porque ali a nossa dívida foi paga. Aleluia! E agora nós podemos se relacionar com Deus tão santo, não é? Tão separado, tão grande, tão poderoso. Uau!
Por quê? Porque agora o sangue de Jesus foi derramado na cruz. E amanhã nós vamos começar a compartilhar desses sacrifícios que eles faziam, não é? De uma forma clara, para que você entenda que esse sacrifício aponta, na verdade, para Cristo. Por causa de Cristo nós somos aceitos, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Nós somos do Senhor agora, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora, nós fomos santificados, ou seja, separados por causa de Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, então agora nós somos separados. Agora você é do Senhor. Ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Essa é a fé que nós temos. Você é do Senhor. Você pertence a Ele. Você foi separado ao Senhor para um propósito. Aleluia! Agora, uma vez que eu fui separado, o alvo de Deus também agora é a nossa santificação. Então, agora, uma vez que eu fui alcançado pelo Senhor, uma vez que eu agora sou do Senhor, agora eu tenho um andar com o Senhor. E esse andar é por meio da santificação. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4:3, pois essa é a vontade de Deus. Olha a vontade de Deus. A vossa santificação, ou seja, a vossa separação, para que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Esse é o alvo de Deus, né? Hebreus 12, versículo 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma vez que eu agora sou separado por causa de Cristo, eu vivo em santidade, em santificação, em separação. E aí nós temos que crer no que Deus faz conosco, na obra de Cristo, na graça de Deus que nos alcançou, que nos fez ser salvos, mas também a graça de Deus que é a nossa provisão para vivermos a santidade. Entende? Então, por um lado, eu conheço a graça de que perdoa os meus pecados. Então eu sou santo, porque eu fui perdoado. Mas por outro lado, eu conheço a graça que me ajuda a me separar das coisas da carne, do mundo, do pecado. Veja, então a graça eu gosto de falar isso, é não apenas aquela que pagou a nossa dívida e nos santificou e nos separou para Deus, mas também é a graça de Deus também que nos capacita. A graça é a provisão, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo em nós, que nos faz ficarmos longe do pecado, que nos afasta do pecado, que nos afasta das coisas que não provêm do Senhor. Essa provisão, a graça é a provisão de Deus, é essa força de Deus, essa capacidade de Deus. E eu vou te dizer algo, Deus deseja com certeza a nossa santificação, a nossa separação, mas eu gosto de falar acerca da igreja de Corinto, e como Paulo tinha uma visão clara, que isso tem a ver conosco também. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade do Senhor para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto. Então ele está falando dos irmãos da igreja de Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios para combater algumas coisas, para se posicionar algumas coisas. Então, por exemplo, essa igreja tinha divisão. Então, entre os próprios irmãos. Essa igreja, os irmãos, eles colocavam os outros irmãos na justiça. Essa igreja havia impureza. Essa igreja havia confusão no culto. E todo mundo falava e era uma confusão toda, não tinha ordem.
Essa igreja tinha que... ela foi repreendida porque as pessoas iam para o culto para comer pão, para encher a barriga, simplesmente. E também para quê? Para beber o vinho, para se embriagar na hora da ceia. Então o pão e o vinho eram usados, na verdade, para encher a barriga e para se embriagar. E Paulo se posiciona sobre todas essas coisas. E aí, como é que ele começa dizendo? Ele começa a dizer, aos santificados em Cristo Jesus. Essa igreja que tem tanto esse problema, aos santificados nós somos santificados não por causa das nossas boas condutas, entende? Mas por causa da boa conduta de Cristo, por causa dele nós somos separados para Deus. Chamados agora para ser santos, e agora já é a santificação, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, então, por um lado nós temos uma posição santificado, santo, mas por outro lado somos chamados para viver a santidade. E o viver a santidade é nos separar das coisas desse mundo, das coisas do pecado, daquilo que nos deixa ruim, que nos deixa mal, aquilo que nos deixa constrangido, envergonhados, daquilo que nos afasta das coisas espirituais. Então, quando nós nos separamos para o Senhor, nós vamos então viver a vida que Deus tem para nós. E é um fato. Quanto mais você se volta para o Senhor, menos você quer as coisas da carne, menos você quer as coisas do pecado, mais você quer as coisas de Deus. E a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. Entende? Então agora nós fomos cheios do Espírito Santo, precisamos ser cada dia mais cheios, todos os dias cheios. Para quê? Para que nós andemos no Espírito, não mais na carne, no pecado, porque agora nós fomos separados, nós somos santos. Eu quero dizer, você é santo, não porque você é perfeito, você é santo por causa de Cristo. Mas agora, Cristo em você te ajuda a andar em santidade, entende? Então, por um lado, você é santo ou separado, você foi tirado do mundo para viver para Cristo. Você agora faz parte do povo de Deus, aleluia. Como Paulo diz, agora vocês são do Senhor, então vocês foram separados, vocês foram santificados. Mas agora vocês precisam viver a santificação. Agora vocês precisam viver a separação dia após dia. Então eu tenho que me separar para não viver o mundo, para não viver debaixo das paixões desse mundo, da carne, das coisas que esse mundo oferece, mas eu tenho que viver um dia após dia separado para o Senhor. Mas eu sei que por mim mesmo não sou capaz de permanecer de pé, né? Mas Deus sim, Deus é aquele que nos capacita, Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos faz vencer a carne, o diabo e o mundo. É Ele que nos dá a força espiritual, é Ele que nos dá a revelação, o entendimento, a clareza da importância e do valor de separarmos para o Senhor. Então eu vim aqui hoje para dizer que você é santo e você foi chamado para ser santo. Hoje a minha ministração para você é apenas para dizer que você hoje é separado, você é do Senhor, você que creu em Cristo, você agora é do Senhor. Mas agora Deus quer que você também caminhe em separação. Mas não na sua força, não na sua capacidade. Não queira pensar ou achar que você mesmo possa então vencer o pecado, você em si mesmo tem alguma capacidade de permanecer de pé e ser santo e ser melhor do que o outro, como se você fosse alguma coisa que você não é. Você vai tropeçar ali na frente se você pensar dessa maneira. Na verdade, você tem que entender que tudo é pela graça de Deus. E a graça que te santificou é a graça também que vai te ajudar a caminhar a santificação dia após dia. Em nome do Senhor Jesus. Apenas dependa do Senhor. Apenas viva uma vida buscando o Senhor, se alimente. A Bíblia diz que os que cogitam das coisas da carne vão se inclinar para as coisas da carne. Ou seja, se você ficar pensando ou permitindo que os pensamentos da carne tome a sua mente, então daqui a pouco você também vai estar caindo para o lado da carne. Mas também a Bíblia diz que os que se inclinam para as coisas do Espírito vão querer as coisas do Espírito, as coisas celestiais, as coisas de Deus. Então veja, nós temos que estar inclinando para algum lugar.
né? Dependendo do tanto que você inclina, você vai de fato cair, que você caia realmente para o lado do Senhor, né? Você se jogue para o Senhor, você se mergulhe nesse rio do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não deixe que a carne, não deixe que o pecado encontre espaço na sua vida. E eu creio que há poder mesmo no Espírito Santo. E Ele nos ajuda a vencer, e Ele nos capacita, e Ele nos habilita a vivermos separados para Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida e declarar que você vai viver uma vida santa, separada para o Senhor, porque você já é santo em Cristo Jesus. Aleluia, amém? Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos e declarar que eles estão debaixo da santidade do Senhor. Eles são santificados, separados, são povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que eles também vivem um caminhar santo, separado, consagrado ao Senhor por meio de Cristo. Senhor, nós sabemos que não é na nossa força, sabemos que não é nossa capacidade humana, mas sabemos que o Senhor é quem nos faz caminhar em vitória. É o Senhor que nos faz caminhar um caminhar santo, separado para o Senhor e para o teu propósito, para a tua glória. Por isso, Senhor, eu abençoo os meus irmãos e declaro, Pai, um dia cheio do Espírito Santo. Pai, aquele que está enfermo também seja curado. Aquele que está doente receba a restauração da sua saúde agora em nome do Senhor Jesus. Aquele que está triste seja levantado e fortalecido e receba a alegria do Senhor. Aquele que está deprimido, o Senhor possa realmente trazer um ânimo novo, porque o Senhor é aquele que venceu o mundo e eles podem vencer também. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a provisão, eu declaro o sustento do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro em nome do Senhor Jesus restauração, Deus, do casamento, oh Deus, a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, um bom relacionamento com a família. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que são benditos, são abençoados, são prósperos em tudo que colocarem as mãos, são bem-sucedidos, são separados, e o Senhor faz distinção entre o teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que eles receberão da abundância da graça do Senhor, receberão vida abundante, porque eles estão em Cristo Jesus, e em Cristo eles desfrutam da paz, em Cristo eles desfrutam da alegria, em Cristo eles desfrutam de uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso, Pai, eu os abençoo e declaro o favor e a graça de Deus sobre a vida deles, hoje, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção poder compartilhar essas histórias desse livro, né, de Levítico, nessas próximas ministrações, dessas lives. Eu quero ver você comigo. E não deixe de compartilhar, de passar para outros aquilo que você tem recebido aqui. Com certeza vamos multiplicar o ensino da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus é viva, e ela é eficaz, e ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Então, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito. E ela vai cumprir o propósito da sua vida, porque a palavra é semente, viu? E você que está aqui nos ouvindo, você está sendo semeado na palavra, e você vai ver a grande colheita que você vai ter. E você vai ver o que você nunca viu, e vai experimentar o que você nunca experimentou ainda esse ano de 2025, para a glória do Senhor. Aleluia. Um grande abraço a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Deus possa enriquecê-los mais e mais na palavra, fortalecê-los, inspirá-los, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Grande abraço, amo vocês.